É isso aí, galera. É importante a gente, às vezes você acha, gravar pra quê e tal, é porque a gente posta tudo no YouTube. Então é importante nós registrarmos tudo aquilo que Deus tem falado em nós através dessa igreja. Então, se você também tem acesso ao YouTube, se inscreva lá no canal Igreja Sal da Terra Manifesto e acompanhe todas as pregações, tudo aquilo que a gente tem compartilhado, está tudo lá. Beleza? Antes de começar, galera, eu queria apenas assim compartilhar algo que eu escutei numa palestra que eu participei essa semana, que não tem nada a ver com igreja, coisas de empresa, etc. O cara falou algo muito interessante que vale para nós também, é claro. Ele falou que a moeda mais cara que nós temos hoje em dia, sabe qual é? Alguém se arrisca a dizer? Não é o euro, não é o dólar e também não é o tempo. A moeda mais cara hoje é a atenção. O tempo também acho que está equivalente, mas a atenção ela é uma moeda hoje que está muito cara. Por quê? Porque nós temos muitas distrações. Você pode prestar atenção nisso quando você vai para a sua faculdade ou vai para a sua escola ou está reunido com um grupo de pessoas. Não passa 2 minutos, se aquele negócio ali não estiver legal, se não estiver envolvente, se não tiver importância para você, o que faz? Já pega o celular. Ou você já se distrai com outra coisa. Então, a atenção, galera, é algo que hoje em dia está muito difícil de ter das pessoas. Não apenas para aqueles que pregam, para aqueles que palestram, para aqueles que dão aula, para aqueles que fazem algum tipo de coisa nesse sentido, mas ter a atenção das pessoas tem se tornado algo cada vez mais difícil no mundo onde cada vez mais nós temos tantas distrações. Então, a minha oração, o meu desejo é para que você desligue um pouco de tudo aquilo que te distrai. Esquece que amanhã é segunda, esquece que você tem boleto para pagar, esquece dos problemas que você tem enfrentado, mas que agora, nesse momento, você possa levar o seu coração, a sua mente cativa aquilo que Deus quer falar com você. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e que Deus quer fazer grandes coisas no seu coração essa noite. Amém? Então feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração, a nossa mente na Tua presença. Clamar para que o Senhor aquiete todas as vozes, Pai, interiores e exteriores, Pai, que tantas vezes roubam a nossa atenção, Pai. No nome de Jesus, aquieta a nossa alma. Faça com que a gente ouça tão somente a voz do Teu Espírito, Pai. A voz do Senhor, trazendo consolo, trazendo calmaria, trazendo quietude. No nome de Jesus, Pai, caia por terra toda opressão, caia por terra toda ansiedade, todo medo. Pai, mas que nesse momento, nessa hora aqui, em especial, Deus, o Teu Espírito Santo possa fazer algo no nosso coração e na nossa mente, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, é o seguinte, esse mês nós entramos em novembro e nós entramos num novo tema, que fala sobre consagrando a nossa vida a Deus. Então, ao longo de todo o mês de novembro, nós iremos estar falando sobre isso. E, especificamente, nós também iremos falar sobre a Carta de Princípios e Valores, que é a carta que rege todo o Ministério Sal da Terra, ao qual a gente faz parte. Por isso, é muito importante que você participe do pequeno grupo, que você não falte aos cultos, porque é uma sequência de raciocínio e de ensinamentos que nós vamos estar trazendo aqui para que vocês possam entender também como funciona o Ministério Sal da Terra, como funciona a igreja que você faz parte. Vai ser muito legal. E hoje nós iremos falar sobre identidade. É um assunto que é muito vasto, muito amplo, que nós podemos tratar e falar, e é um assunto ao mesmo tempo profundo. É um assunto que fala ao nosso coração, porque hoje nós vivemos uma geração cada vez mais vivendo crise de ansiedade, de identidade. Uma crise que não tem fim, uma crise que cada vez mais se afunda e onde cada vez mais a sociedade tem apontado caminhos para tentar responder, para tentar dar uma solução, mas nós sabemos que a nossa identidade, ela está em Cristo Jesus.
ela está naquele que nos criou e que nos formou. Mas antes de nós adentrarmos especificamente sobre identidade, falando especificamente do nosso tema, que é a consagração, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar esse termo consagração e trazermos para um entendimento mais claro, vamos falar assim. Porque eu nunca ouvi, às vezes, em outro lugar, essa palavra, consagração. Só na igreja. Posso, às vezes, não estar lembrando agora, mas todas as vezes que a gente fala sobre consagração, consagrar-se, nós lembramos de algo que a gente ouviu na igreja, de um pastor, de alguém, mas algo que remete a essa nossa realidade. Mas a palavra consagração significa dedicar, significa entregar algo a alguém. É você dedicar a sua vida a alguma coisa ou a alguém. Essa é a tradução literal da palavra consagração. E no mundo que nós vivemos hoje, cada vez mais as pessoas estão buscando se dedicar a algo para encontrar significado e propósito na vida. Não é verdade? Cada vez mais as pessoas estão buscando um significado e um propósito para viver. E muitas empresas já se atentaram a isso e agora elas já estão mudando o discurso, algumas já mudaram. Mas o que elas estão dizendo agora? Elas falam, olha, vem trabalhar nessa empresa que tem um propósito. Porque aquele lance da missão, dos valores, que muitas empresas às vezes colocam no seu quadro, aquilo não reflete a realidade. Porque as pessoas vão trabalhar desmotivadas, cada vez mais o índice de engajamento dentro das empresas tem se tornado cada vez menor, e as empresas antenadas a isso, elas estão começando a mudar o seu discurso. Então, aquela placa de missão e valores que fica pregado lá nas empresas, agora eles estão trazendo um novo significado. E o significado agora, a nova linguagem é: venha fazer parte dessa empresa porque nós temos um propósito de. E aí, se você for pesquisar em empresas mais modernas, mais atuais, você vai perceber isso claramente. Porque eles entenderam que não adianta nada você contratar uma pessoa para que ela se torne um robô, para que daqui a um tempo ela se desanime, para que daqui a um tempo ela entre em depressão, para que daqui a um tempo ela tenha crise de ansiedade, porque ela não aguenta mais trabalhar naquele lugar. Ressignificação do propósito e do significado da vida. Mas, cada vez mais nós estamos vivendo numa geração, numa época onde as pessoas estão cada vez mais perdidas. Porque a sociedade diz, foque na sua carreira profissional. Dedique-se à sua carreira profissional. E muitos têm trilhado essa jornada, com a esperança de que quando elas então se tornarem presidentes, diretores, gerentes, supervisores nas suas empresas ou nos seus trabalhos, elas aí então encontrarão significado para a sua vida. E eu já cansei de ver homens e mulheres que dedicaram a sua vida inteira em prol disso, e quando chegaram lá onde eles queriam, lá no topo, eles perceberam que eles estavam sozinhos. Porque foi tanta dedicação para a sua carreira, foi tanta dedicação exclusiva para aquilo que era o objetivo principal da sua vida, que a esposa abandonou, os filhos se perderam, a família já se foi, e o que restou foi apenas o cargo, foi apenas a empresa, foi apenas o diploma, o MBA, o pós-doutorado. E quando elas chegaram lá, a conclusão que elas tiveram é o seguinte: isso não faz sentido. Eu tenho todo o dinheiro, eu estou aonde eu queria estar, mas ao mesmo tempo eu estou sozinho. E muitos testemunhos, muitos relatos que eu ouço é de que esses homens enfrentaram depressões, enfrentaram crises de ansiedade, porque elas chegaram lá. Mas isso não quer dizer absolutamente nada em encontrar o significado e o propósito da nossa existência. Outros focam, outros se dedicam em ganhar dinheiro.
O foco do cara é ganhar dinheiro, então ele vai fazer de tudo, ele vai se dedicar completamente a ganhar dinheiro de qualquer forma. Então ele passa rasteira nas pessoas, ele engana as pessoas, ele rouba, ele mente e ele faz de tudo, porque o objetivo e o propósito principal da vida dele é ganhar dinheiro. Então quanto mais dinheiro ele tiver, melhor ele vai estar. Porque então ele vai ter acesso para poder comprar tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Outros focam e se dedicam em construir um patrimônio para si próprio e também para os filhos. Então, quanto maior a casa, quanto melhor o carro, melhor. E eles vivem em função disso, de construir um patrimônio, aonde o ladrão vai roubar, aonde pode vir uma tempestade de roubar, mas o objetivo principal da vida dessas pessoas é construir um patrimônio. E nós temos também aquelas outras pessoas que se dedicam a vida inteira em desfrutar dos prazeres que esse mundo oferece. Então ela se dedica ao máximo em satisfazer as suas próprias vontades, os seus desejos. E tudo aquilo que ela faz é para satisfazer as suas vontades carnais. Essa pessoa, ela se torna um zumbi. Ela está viva, mas ao mesmo tempo ela está morta. Porque ela vive em função de satisfazer a sua própria carne. Estão morrendo, estão se perdendo, porque cada vez mais que nós alimentamos a nossa carne, mais ela pede. Mais ela deseja, mais ela quer, mais ela pede, mais. É como uma sanguessuga. E quanto mais você viver e se dedicar em função de satisfazer aquilo que agrada o seu coração e a sua carne, meu irmão, quero te falar que esse buraco não tem fim. Ele não tem fim, porque cada vez mais vai aumentar o desejo, a vontade. E tudo isso não é capaz de trazer significado e propósito para a vida do homem. Nada dessas coisas. E poderíamos falar mais coisas, poderíamos dar mais exemplos, mas nada disso é capaz de preencher o coração do homem. Nada. Porque ao chegar lá, ao você construir, ao você obter todas essas coisas, ou às vezes algo que eu não citei aqui, mas que você está à procura, que você está se dedicando a sua vida para aquilo, meu irmão, nada disso vai trazer contentamento e descanso para a sua alma. Pelo contrário, vai trazer mais perturbação. Cada vez mais você não vai conseguir dormir, porque aquilo te persegue. E em Levítico, no capítulo 20, no versículo 7 e 8, fala assim, ó: dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor e eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Então, meu irmão, aqui existe uma primeira direção para nós. Ao invés de você dedicar a sua vida em obter todas essas coisas que eu falei aqui, o nosso Deus agora nos diz: olha, dediquem-se completamente a mim e sejam santos. Ele está falando, olha, se dediquem a mim, em viver uma vida consagrada a mim, dedicada a mim, em tudo aquilo que vocês forem fazer, e que vocês sejam santos. E esse chamado para nós nos dedicarmos a Deus não quer dizer, meu irmão, que você vai largar tudo e vai ser um monge lá na Tailândia, que você vai largar tudo e vai virar um beato, um freiro. Não é esse tipo de dedicação que Deus está nos pedindo. Mas aí ele fala, para que vocês sejam santos, pois eu sou o Senhor. A primeira coisa é nos dedicarmos a Deus. A segunda coisa é nos santificarmos para Ele. E a santificação para que Deus nos chama
também não é esse tipo de santificação de fazer com que você vire anjo. Que você se torne um ser espiritual, quando as pessoas te olham, parece que tem uma auréola na sua cabeça, de tão santo que você é. Não, não é esse tipo de santidade para o qual Deus nos chama. A santificação, a santidade que Deus nos chama é sermos santificados para, e não santificados de, separados de. A santificação que a palavra de Deus nos ensina é para que a gente seja separado para a boa obra de Deus, para anunciarmos as boas obras de Deus. Não é a gente se separar dos nossos amigos que ainda não conhecem a Deus, como se eles tivessem o poder de fazer a gente desviar, de fazer a gente pecar. Mas não, quando a gente entende isso, que a nossa vida ela deve ser dedicada a Deus, nós nos santificamos, nós somos separados para o encontro dessas pessoas. Porque agora eu entendo que tudo que eu faço é para anunciar as boas obras de Deus. Não é para você ser um alienado do mundo, não é para você viver afastado de todo mundo e ficar só na igreja, e ficar só andando com crente, não. É separados para. Mas para que a gente possa entender isso, a nossa identidade, para que a gente possa entender a nossa dedicação para Deus, a nossa santificação para Deus, nós precisamos entender uma coisa: a nossa identidade. Porque aquilo que nós fazemos é tradução daquilo que nós somos. Não adianta nada você querer se dedicar a Deus se você não entende quem você é nele. Porque tudo aquilo que você fizer vai ser tradução do seu entendimento de quem você é. Se você não entende quem você é, meu irmão, você vai ser como um robô, você vai ser como uma pessoa que faz sem a motivação correta. E sabe qual vai ser o resultado disso tudo? É que você vai se cansar. Você vai se cansar de tanto fazer, e se você não entende o porquê você faz, para quem você faz, e qual o propósito para o qual você faz, o resultado disso vai ser enfado, vai ser canseira. Você vai chegar num ponto de exaustão, porque muitas vezes você está fazendo para receber o elogio, para receber o aplauso, para receber a recompensa, e todas essas coisas, todas essas expectativas que nós colocamos quando nós fazemos algo, e isso você pode colocar para todas as áreas da sua vida. O que você faz reflete aquilo que você é? O que você é? Quem é você? O que dizem a seu respeito te define? O que a sociedade diz sobre você te define? O que o horóscopo diz sobre você te define? Nada disso te define. Nada disso te define. São tentativas humanas de falar quem você é. Mas cada vez mais que você se apoiar nisso, mais frustrado você vai se tornar. Porque cada vez a sociedade e o mundo diz algo diferente de você. De quem você é, de quem você precisa ser. E isso cada vez mais vai se tornando um fardo sobre a humanidade. É por isso que as pessoas estão perdidas. E hoje, grande parte do desespero, da ansiedade, da depressão, parte de que nós não estamos sabendo lidar com a nossa identidade, com quem nós somos. E cada vez mais,
andamos sem um senso de origem, de caminho e de destino. Você sabe de onde você veio? Você sabe o porquê que você está aqui na Terra? E você sabe qual que é o seu destino eterno? Para onde você vai? Cada vez mais as pessoas estão perdidas, porque elas não sabem de onde vieram, elas não sabem o porquê estão aqui, e elas não sabem para onde vão. É por isso que cada vez mais o castelo da dúvida e o gigante do desespero ataca o nosso coração. Porque o diabo ele vem para minar a nossa identidade, assim como ele fez com Cristo, quando ele começou o seu ministério. Ah, se você é filho de Deus, faz isso. Ah, se você é filho de Deus, faz aquilo. Qual o tipo de tentação que o diabo tem colocado na sua vida, colocando em xeque a sua identidade? Derrube a dúvida, o desespero, essa noite, no nome de Jesus. Porque então você vai encontrar paz. A paz que o mundo não pode te dar. A paz que o sucesso da carreira não vai te dar. A paz que os prazeres desse mundo e da carne não vai te dar. Não vai te dar. Então quem eu sou? Qual é a minha identidade? Abra sua Bíblia aí, lá em João, capítulo 1, versículo 12. Puder trazer um copo de água aí, por favor. João, capítulo 1, 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Fala assim, ó. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Até aqui. Galera, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, para se tornar filho de Deus, nós precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo em favor de nós. Ah, mas eu sou filho de Deus. Você vive como se fosse? Você vive como se tivesse um pai? Ou o seu pai é Deus, meu irmão, ou o seu pai é o capeta. Não tem meio termo. Como você vive? Qual é o seu parâmetro de decisão? Quais são os seus parâmetros de lógica, de moral? Nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Irmãos, aqui está toda a chave que vai abrir o entendimento da nossa identidade, de quem nós somos em Deus. Deus está colocando diante de nós a possibilidade para que nós possamos escolher ter Deus como Pai. Ter Deus como Pai. Você reconhecer na criação que existe um Deus. Você vê na natureza que há uma força misteriosa que rege toda a terra. Isso tudo não vale. Isso tudo não vai te fazer filho de Deus. Mas é o fato de você receber e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E através de Cristo Jesus, agora eu posso ser chamado de filho. Basta eu entregar o meu coração a Ele. Completamente. Completamente. Porque enquanto você não fizer isso, meu irmão, você vai continuar sendo direcionado por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que o mundo diz, por aquilo que o horóscopo diz, e tudo isso não vai te levar para o centro da vontade de Deus. E agora eu tendo um pai, eu já não tenho mais desculpas para viver de qualquer forma.
Já perceberam aquelas crianças sem pai? O tanto que elas sofrem, o tanto que elas têm uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Nós sofremos, a nossa geração agora, de ausência de pais presentes. Muitos de nós tivemos pais, mas eles não participaram ativamente da nossa formação. E nós sabemos as consequências que isso traz para a vida de uma criança. Mas, se você viveu essa realidade, se você não teve pai, se você não teve mãe que te acompanhou durante a sua infância, se você foi abandonado, se você foi adotado, meu irmão, isso não importa, porque agora Deus é o seu pai. Cristo Jesus é o nosso irmão e Ele apontou o caminho. Que Deus é esse que chama você de filho? Que Deus é esse que te chama para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele? É esse Deus da Bíblia que nós pregamos aqui todos os domingos. É esse Deus que te faz o convite para que você agora faça parte da família dEle. Para de viver como um filho bastardo, para de viver como um filho do diabo e venha para a família de Deus. Esse é o convite. Porque agora o Pai, Ele nos educa, Ele nos corrige e Ele nos aponta a direção. Se você estava perdidão aí na vida, meu irmão, agora você tem um Pai que vai te puxar a orelha, que vai te dar umas broncas, vai falar, ô velho, olha o que você está fazendo. Mas ao mesmo tempo que Ele corrige, Ele também vai te educar, Ele também vai te ensinar a vida, como ela deve ser vivida. E ao mesmo tempo, esse Pai, Ele vai apontar a direção. Ele vai te dar um destino. Ele vai mostrar o seu destino. Então todas as questões que a humanidade tanto tenta responder, estão respondidas em Cristo Jesus. Não há nada que fique fora de Cristo Jesus. Está tudo nele, está tudo para Ele. O chamado, ele é individual. Eu sou filho, através de Cristo Jesus. Mas a expressão, ela é coletiva. Através da família, através da igreja. Não tem como agora você dizer que é filho de Deus, mas querer viver como se fosse filho único. Vocês entenderam? Não tem como você viver uma vida cristã isolada da família de Deus. O Senhor Deus te chamou como filho, mas agora a expressão disso vai se dar na coletividade através da família. Porque é nesse ambiente que nós lembramos uns aos outros quem é o nosso Pai. É nesse ambiente que nós reconhecemos um no outro de quem nós somos irmãos. E aí, à medida que às vezes o Igor pisa na bola, eu vou chegar nele, no nosso relacionamento familiar, e vou falar, Igor, olha para Cristo, olha para o nosso irmão, olha, ele apontou o caminho, ele já mostrou, vem cá, vamos andar junto. E aí nós não estaremos mais sozinhos, porque Cristo, Ele não nos fez filhos e nos deixou jogados ao léu nesse mundo que está cada vez mais depravado e perdido. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para testificar no nosso espírito que nós somos filhos. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos colocou o seu Espírito e ainda nos deu uma família. Olha que maravilhoso, olha que lindo. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da Palavra de Deus. Por isso, se você está andando sozinho, meu irmão, é porque você quer. Porque a família, ela já está aposta, ela já está disponível para que todos nós tenhamos acesso. E o que nós precisamos muitas vezes é quebrar com o nosso egoísmo, é quebrar com a nossa soberba, com a nossa arrogância, é deixar o Espírito Santo de Deus quebrantar o nosso coração um pouquinho e fazer com que a gente calce as sandálias da humildade e reconheça que nós precisamos uns dos outros.
porque sozinho ninguém consegue chegar lá. Você pode até chegar mais rápido em algum aspecto da sua vida, mas se você quer ir longe, se você quer ir mais distante, você precisa ir junto. Porque à medida que um for caindo, aqueles que estiverem junto com você vai te levantar, vai colocar nas costas e nós vamos seguindo no caminho de Deus. E para que isso tudo? Para que eu preciso entender tudo isso? Porque descobrindo a nossa identidade, a nossa origem, de onde nós viemos, quem é o nosso Pai, agora nós entendemos o nosso propósito, o nosso destino, o motivo pelo qual nós existimos. E aí eu queria que você abrisse lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Fala assim, ó: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha aqui, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para realizarmos as boas obras. É aquilo que eu falei no começo. Primeiro, é necessário que nós entendamos quem nós somos. Qual a nossa identidade? Para então, nós fazermos. Porque tudo aquilo que nós fizermos, destituídos do entendimento de quem nós somos, não irá traduzir o propósito real para o qual nós fomos criados. Não vai. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, fala assim, ó: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, não exclui nada, é tudo. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Esse é o fim supremo para o qual Deus criou o homem. Esse é o fim supremo para o qual Deus me criou e para o qual Deus te criou. Glorificar a Deus e desfrutar de sua presença para sempre. Esse é o fim supremo. A glória de Deus em tudo aquilo que você fizer. Tudo. Então a pergunta é: o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, glorifica a Deus? Por mais insignificante às vezes que você possa pensar que isso seja, isso vai ser para a glória de Deus ou não? Aponta para Cristo? Quando as pessoas veem aquilo que eu faço, seja eu trabalhando na minha empresa, seja eu estudando na minha faculdade, na minha escola, fazendo a prova do Enem, as pessoas elas veem algo de diferente em nós, que glorifica a Deus. Não, esse cara, essa mina, ela é diferente. Tem alguma coisa ali. Ou não? O que as pessoas dizem a seu respeito? Essa pergunta é muito legal. O que as pessoas lá no seu trabalho dizem a seu respeito? Lá onde às vezes não tem nenhum irmãozinho da igreja, não tem ninguém que está no seu convívio aqui de igreja. Às vezes são todas pessoas que não são cristãs. O que elas dizem a seu respeito? Não, fulano é um bom funcionário. É dedicado, é compromissado, faz tudo corretamente, se esforça. Ou a resposta que elas dão é: não, fulano é preguiçoso. Se tem um cara aqui que atrapalha, é ele. Só reclama, só fica emburrado, só fica de cara feia. Quando pede para fazer alguma coisa, reclama e ainda não faz direito.
Na hora de estudar, só quer colar. Só fica querendo ver o que eu estou fazendo para tentar pegar uma colinha ali. O que as pessoas dizem a seu respeito? Isso é uma boa pergunta para saber se aquilo que você faz glorifica a Deus ou não. Em 1 Coríntios 2, no versículo 16, fala para que nós tenhamos a mente de Cristo. E uma vez que nós temos a mente de Cristo, meu irmão, todas as coisas elas vão ser direcionadas para o propósito supremo da minha vida. Porque tudo que eu fizer, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, como a palavra de Deus mesmo fala. Eu não vou fazer para agradar o meu chefe, meu patrão, meu professor, a minha esposa, não. Tudo que eu fizer, eu faço para Deus. E isso vai mudar completamente tudo aquilo que você faz. Mas para que você possa chegar nesse entendimento, meu irmão, é necessário que você entenda quem você é. Porque somos, cremos e então fazemos. No nome de Jesus. E para encerrar, eu queria ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, abre aí, versículo 9 ao 12. 1 Pedro, lá no finalzinho. Aqui Pedro resume tudo isso que eu falei de uma maneira bem clara, bem direta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó. Vocês, porém, são. Olha só. Ele parte indicando sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia. Olha que maravilhoso. Antes vocês estavam nas trevas, perdidos, sem saber quem vocês eram. E agora, através de Cristo Jesus, Ele nos transporta para o reino do seu amor, do seu Filho, para a luz. Vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Versículo 11. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são. Olha só, velho, que doidos. Nossa! Ele fala agora do caminho. Ele está falando agora da nossa vida, velho. Que é uma vida de peregrinação nessa terra. O nosso caminho agora que nós estamos trilhando nesse mundo. Ele lembra, ele traz a memória para nós. Olha, presta atenção. Não se apeguem demais a esse mundo. Não se apeguem demais às coisas que esse mundo exige de vocês, porque vocês vão se perder, vocês vão morrer espiritualmente. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, você ganhar o seu cargo tão desejado na sua empresa, mas perder a sua alma? Presta atenção em como vocês estão vivendo aqui na terra, porque ela é passageira. Tudo isso vai passar. Aí ele continua, versículo 11: a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal.
verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Darão glória a Deus quando verem a maneira com que vocês vivem. Esse é o segredo, essa é a chave. Então, no nome de Jesus, meu irmão, essa noite que você possa, se você não fez isso, que você coloque o seu coração diante de Deus e reconheça que Cristo é o Senhor da sua vida, e que agora, e que essa noite você o recebe como Pai. Para de viver como um filho bastardo, para de ficar vivendo a sua vida e ficar fazendo merda. Muitas das merdas que a gente faz, ou que a gente deixa de fazer, é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos segura, porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, as aflições dessa vida, elas seriam insuportáveis. É por isso que tem tanta gente se matando, é por isso que tem tanta gente desistindo de viver, porque as aflições elas são muitas, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria ela vai vir pela manhã. Feche seus olhos aí. E ora essa música. E ora em cima dessa palavra com todo o seu coração.